Olá, bom dia, aqui é a professora Bárbara, sou professora do segundo ano e vou apresentar para vocês um conteúdo chamado Combinação Simples. É um conteúdo da análise combinatória, vem depois de arranjo simples. E na aula passada, a professora até diferenciou com vocês para vocês identificar um problema de combinação com de arranjo. Eu dei as palavrinhas-chave. Geralmente, quando no enunciado do problema vem assim: quantas possibilidades, quantos números, quantos modos, se refere a problemas de arranjo, né? Já a combinação são agrupamentos, pessoal. Então, geralmente, quando o probleminha de agrupamento, ele fala assim, quantos grupos, quantas comissões, quantas lutas, quantos subconjuntos, ou seja, está se referindo a grupos, pessoal. Então, nesse momento agora, eu vou apresentar para vocês a principal diferença, né? E vou fazer alguns exemplos. Ele é parecido, gente, ele é parecido com o de arranjo. Modifique uma pequena coisa que eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu começo com a definição. Sempre eu gosto de definir o que é que vem a ser, né, uma combinação simples. Então, olha só, definição. Chamam-se combinações simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo que o P sempre tem que ser menor ou igual a N. Então, foi igual a professora falou, são todos os agrupamentos, tudo que envolve grupos, pessoal. Então, se você vê um problema falando sobre grupos, quantos grupos, né? Quantos subconjuntos que se refere a grupos, quantas lutas, por exemplo, é um grupo, né? E assim sucessivamente. Isso aí é referente a problemas com combinação simples. Só que é o seguinte, sempre esse P, aqui vem números, né? É claro que a gente vai colocar números aqui no lugar dessas variáveis aqui, né, gente? Sempre esse P tem que ser menor, ó, o P tem que ser menor ou igual a N. Ou seja, esse N, gente, tem que ser maior. E aqui o P tem que ser o menor, tá bom? Não esqueçam disso. Ele pode ser menor ou igual a N, tá bom? Não esqueçam. Esse aqui é o probleminha que eu falei para vocês, que é o de combinação. Vocês lembram que lá em arranjo, a formulazinha quer dizer é n fatorial sobre n menos p fatorial? Pois é, no de combinação é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Vocês viram? Modifica apenas porque o que acrescentou essa variável aqui, que é a variável p, tá bom? Vocês vão ver que não é complicado, é muito simples, é parecido com os exercícios de arranjos, não tem segredo. Então, a professora passou alguns exemplos para que vocês tirassem essas dúvidas, né? Olha os exemplos. Primeiro, retomando os problemas dos novos professores de matemática, dentre os quais irão a um congresso calcular quantos grupos serão possíveis. Então, olha só a palavrinha-chave, gente. Quantos grupos serão possíveis? Se está falando de grupos, eu sei que eu vou utilizar a fórmula de combinação. E qual que é a fórmula de combinação? Combinação N, P igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Só que sempre o P é aqui, ó, gente, ele tem que ser menor que o N. Então, você sempre tem que colocar aqui no caso C, o 9 aqui na frente, e o P aqui, que é o 4, tá bom? E aí, vamos seguir essa formulazinha aqui. O N é o 9 e o P é o 4. Então, ó, 9 fatorial sobre 4 fatorial, que é o P, ó, vezes 9 menos 4 fatorial, que é essa formulazinha que a professora acabou de seguir ela, tá bom? Então, eu vou resolver o que está dentro do parênteses aqui, ó. 9 tira 4, ficou 5. Então, como vocês já sabem fatorial, vocês têm que pegar e fazer o 9 fatorial até o 5.
Professora, mas está errado se eu fizer até o 4? Não, mas é porque até o 5 fica mais fácil de você já fazer a simplificação, tá? Então, sempre a gente faz o fatorial até o maior que se refere no denominador. Olha só, eu vou fazer aqui, ó, 9 vezes 8, fatorial é esse aqui, não é, gente? Ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parou no 5. Por que que parou no 5? Olha aqui, gente, o 5 aqui, ó, ele é maior. Então, por isso que eu parei nele para simplificar esses dois aqui, ó. E esse 4 aqui, ele tem que permanecer. 4 fatorial. Gente, lembrando de fatorial, por que que eu corto até aqui? Porque de 5, aqui não continuaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Então, a minha intenção é simplificar a minha conta. Por isso que a professora não coloca o restante aqui, ele já cancela até o 5. Porque se for colocar aqui, vai ficar uma conta enorme. Né? Então, é mais fácil você já colocar até o 5, que eu sei que do 5 para frente, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou simplificar também, tá bom? Então, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dá 3.024. E o 4 fatorial que sobrou, nós sabemos que 4 fatorial é 24. 3.024 dividido por 24 dá 126 grupos possíveis. Então, gente, eu consigo formar 126 grupos possíveis. É fácil, não é, gente? Então, vamos para o próximo. Bom, então aqui nós vamos para o segundo exemplo. Quantos triângulos distintos podemos traçar tendo como vértice 6 pontos da circunferência? Você vai imaginar uma circunferência e nessa circunferência vai ter 6 vértices, possuir 6 vértices. Ele perguntou quantos triângulos diferentes eu posso traçar, tendo como vértice 6 pontos da circunferência. Tá? Então, pessoal, se eu estou falando de triângulos, né? Então, eu estou falando também relacionado a agrupamentos. Então, eu vou utilizar a formulazinha de combinação, sendo que aqui vem ser o meu N e esse é o P. Então, sempre o N é o maior, aqui é o 6, e o P é menor. Por que que aqui é 3? Porque está falando de triângulos. Triângulos possuem 3 vértices, por isso que ficou a combinação de 6 com 3. Fórmulazinha, agora vamos seguir a fórmula. Lembrando o seguinte, que é n fatorial sobre p fatorial, que é esse 3, e n menos p fatorial, tá? Então, sempre o n é o 6 e o p é o 3. Então, vamos lá. 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Vamos resolver aqui, 6 menos 3 dá 3. Sempre fazemos o fatorial do maior número primeiro. Então, olha lá, ó, é o 6. Eu vou fazer o fatorial do 6 até o 3 embaixo, olha lá, ó. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Opa, parou no 3. Por que que para no 3? Porque eu vou cancelar com esse 3 de baixo aqui. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 120. E vai sobrar esse 3 fatorial. Nós sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, agora, pessoal, é só dividir 120 dividido por 6. Ou seja, eu vou obter 20 triângulos, tá bom? Com 6 vértices no ponto da circunferência. Não esqueçam disso. Vocês lembram que a professora falou que o arranjo é muito parecido, que a combinação é muito parecida com o arranjo, que o que mudava é porque acrescentava esse P aqui na combinação. Quando é no arranjo, pessoal, lá na formulazinha, vocês podem observar que não tem esse P aqui. Mas que toda a fórmula, o jeito de resolver é parecido, não tem segredo, tá? Então, lá no arranjo também tinha equações, igual isso aqui, ó. Resolver a equação. Isso aqui é uma equação. Por que que era uma equação? Possui uma igualdade aqui. E o meu principal objetivo é descobrir qual que é o x aqui. Ele quer descobrir qual que é esse valor de x aqui. Vocês podem observar que lá em arranjo, a professora ensinou um exemplo, só que é envolvendo arranjo, utilizando o mesmo jeito aqui, ó, o jeitinho que tá mostrando aqui para vocês, tá? Só que agora envolve letras, né? Envolve incógnitas.
Então, vamos lá. Nós sabemos qual que é a fórmula da combinação agora, que é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Aqui, esse x é o meu n agora, e esse 2 é meu p. Então, é só substituir. Então, olha lá, x fatorial sobre 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial, tá? Igual a 3. Vocês lembram como é que faz fatorial de números quando envolve incógnitas, quando envolve variáveis? Aqui, ó, gente, essa é a sequência que tem que ser obedecida. Então, olha só, aqui, ó, o x menos 2, ele é menor que o x que menos 1. E esse x menos 1 é menor que o x, que é menor que o x mais 1, que é menor que o x mais 2. Então, aqui, pessoal, o menor aqui é esse, o maior sempre são esses. Não esqueçam dessa sequência. Porque, olha só, vamos imaginar, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que aqui é um 6 nesse x. E aqui, ó, é 6. Vocês concordam comigo que o x é 6? 6 mais 1 não é 7? O consecutivo do 6 não é 7? A mesma coisa aqui, ó, 6 mais 2, 8. Então, o consecutivo de 7 é o 8. E assim sucessivamente. Por isso que essa é a sequência correta quando envolve variáveis, pessoal, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o fatorial desse primeiro aqui. Sempre eu vou ter que olhar qual que é o maior, se é o de cima ou de baixo, pessoal. Qual que é o número? Qual que é maior aqui? É o x fatorial ou o x menos 2? Com certeza o maior é o x fatorial. Por quê? Se você observar, o x está aqui. E o x menos 2 está aqui, ou seja, o x está bem na frente do x menos 2, por isso que ele é maior. E a professora falou que sempre tem que fazer o fatorial começando do maior. O maior é esse lá, por isso que a professora começou a fazer o fatorial dele, ó. X vezes x menos 1 vezes x menos 2. Parou no x menos 2. Por que parou aqui? Porque aqui no meu denominador, vocês podem observar que tem x menos 2. E eu vou poder o quê? Cancelar esses dois. Eu vou poder simplificar os dois aqui. Entendeu? Então, feito isso, eu vou fazer o tal do chuveirinho, ó. X vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 1 dá x. Sobre esse 2 aqui, 2 fatorial dá 2, por isso que a professora repetiu aqui, igual a 3. Pessoal, aqui agora eu vou fazer multiplicação cruzada, né? Eu vou imaginar que tem um 1 aqui debaixo do 3. X ao quadrado menos x vezes 1 dá x ao quadrado menos x, igual 2 vezes 3, 6. Tudo que está depois do sinal de igual, eu vou passar para o lado esquerdo do sinal de igual, trocando o sinal dele. Então, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Olha só, gente, formou uma equação do segundo grau. E equação de segundo grau, pessoal, sempre se resolve usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro, eu vou separar os meus coeficientes. Quais são os meus coeficientes? Ó, sempre esse primeiro aqui é o A. Esse é meu B, esse é o C, aquele que não tem o X, que não tem incógnita. O A aqui, então, gente, quando não tem nada, é 1, tá? Aqui o B é menos 1, ó, e o C é menos 6, tá tudo separadinho aqui. Aí a professora pegou a fórmula de Bhaskara, tá aqui. É só substituir nas letras agora. Então, vamos lá. Ó, menos o B, o que é o B? Ó, menos 1, por isso que a professora pôs menos 1 aqui, tá? Mais ou menos raiz de... O que é o B ao quadrado, pessoal? B ao quadrado é menos 1. Então, é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes... O que é o A? 1. Vezes... O que é o C? Menos 6. Dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1. Então, vamos fazer o cálculo aqui agora, seguir. X igual. Menos com menos forma mais, por isso que aqui ficou positivo. 1 mais ou menos. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Aqui, pessoal, na hora que eu faço a multiplicação, ó, menos com menos
forma mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, dividido por 2. Resolvemos aqui o que está dentro da raiz, vai dar 25, olha lá. Tá? Então, raiz de 25 vai dar 5, ó, gente. Então, vai ficar 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Primeiro, eu irei fazer com sinal positivo, mais, ó. 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5, 6. Dividido por 2 dá 3. Agora, eu vou fazer com sinal negativo. 1 menos 5 dividido por 2. Conservamos o sinal do maior, que é menos. Aqui é mais e aqui é menos. Sinais diferentes subtraímos. 1 menos 5 vai dar menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Só que temos que lembrar que quando é combinação, arranjo fatorial, nós não consideramos o sinal negativo, o valor negativo. Então, esse valor aqui, o menos 2, nós não iremos considerar ele. Ou seja, vai sobrar somente a solução 3. Então, para que essa equação seja verdadeira, pessoal, o meu x, que é aqui ó, no lugar desse x, tem que ser 3. E você pode tirar a prova real para ver se isso acontece. Por exemplo, aqui não é 3 fatorial? E aqui vocês não concordam que é 3 menos 2? 3 menos 2 não é 1? Sim ou não? Sim, não é? 3 menos 2 dá 1. Sobrou o que? O 2 fatorial. Se você fizer 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Você não vai cancelar o 2 aqui, não vai sobrar o 3? Ou seja, a solução está verdadeira. Então, para você ver, para você verificar se a resposta está verdade, é só fazer isso. No lugar do x, você colocar o valor que você encontrou aqui como positivo, tá? Que é o 3. Fácil, né, gente? Muito simples. Bom, agora eu vou passar os exercícios para vocês, né? Peraí, só um minutinho. Bom, a professora Bárbara resolveu passar alguns exercícios para que vocês treinem em casa, né? Então, toda segunda-feira eu prometi gravar o vídeo com um pouco de exercício para que vocês realizem. E na sexta-feira a professora irá fazer a live para a correção das atividades. Pessoal, vamos tentar fazer, tá? Então, olha só, é tudo fácil, é tudo que foi explicado agora, ó. Número 1, calcule, ó. Combinação de 5 com 3, de 7 com 5, de 6 com 2. Nessa letra D, a combinação de 10 com 3 que você tem que fazer primeiro. Na hora que você encontra o cálculo lá, o valor que você encontrou, depois você vai dividir esse valor pela combinação desse. Nós tem que fazer a combinação de 10 com 3 primeiro. Depois você faz a combinação de 5 com 3. Você vai achar as duas soluções. E depois você vai dividir esse por esse, a resposta desse com esse, pessoal. Não tem segredo. Número 2, eu dei um exemplo desse aqui, ó. E dei um exemplo. Gente, essa B é super fácil, tá? Primeiro, você vai fazer substituição aqui, igual a professora explicou. Faz passo a passo a combinação de cada um para depois você resolver, tá bom? Não tem segredo, gente. Não tem, assim... Não precisa achar. Então, você vai fazer a combinação assim, o fatorial desse, né, com a formulazinha, igual. Aqui é 4 vezes a combinação desse aqui, que você achar o resultado desse, tá? Então, é tipo uma equação que você tem que resolver, desenvolver ela, pessoal, tá? Não tem segredo. Número 3, são problemas envolvendo grupos. Olha só, gente, tudo que são problemas de combinação envolve grupos, olha só. Quantos grupos diferentes de 4 lâmpadas podem ficar acesos num galpão que tem 10 lâmpadas? Número 4. Quanto subconjuntos, se referem a grupos, né? De 4 elementos, possuem um conjunto de 6 elementos? Simples, né? Vamos para o próximo, então. Peraí. Olha essas 5. Quantas comissões? Comissões são grupos também. De 5 membros, podemos formar numa assembleia de 12 participantes. 6. Há 12 inscritos em um campeonato de boxe. O número total de lutas que podem ser realizadas entre os inscritos é... Pessoal, vamos prestar bem atenção. Luta se refere a grupos. Por quê? São, né, a luta entre 2 pessoas. Se é 2 pessoas e são 12 inscritos, então qual que é a formulazinha? Tá muito fácil, né, gente?
Então, essas são as atividades, eu quero que vocês realizem ela, tá, para a professora. E na live, por favor, pessoal, vamos participar. Tá tendo presença, nós estamos marcando presença para quem está participando. Quem não pode, por um motivo, assim, muito assim, né, que vai explicar pra gente, a gente entende, tá? Mas temos que participar, pessoal, das lives para tirar as dúvidas, para fazer a correção junto com a professora. E outra coisa, toda vez que vocês verem os vídeos, igual esse que a professora passou, não esquece de dar um nome completo e a série lá, gente, que a gente tá marcando como participação também, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.